Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Marcelo aqui. Pessoal, então assim, estou começando essa série de videoaulas, tá? Que vai ser a aula semanal junto com uma atividade, certo? Então vocês fiquem ligados aí, prestem atenção, repassem para os colegas, tá? Vai ser uma semana sim e uma não. Então agora dia 6 estamos fazendo uma videoaula. Dia 20, sem ser semana que vem na outra, posto uma outra videoaula, tá? Sempre intercalado assim, tá? Isso aqui vai ser como se fosse a explicação da aula semanal, tá bom? Como se fosse a aula presencial normal, porque nós estamos nessa lance da pandemia aí, né, pessoal? A gente não sabe quando vai voltar, então vamos dar uma acelerada no processo aí, tá? Para vocês não perderem muito conteúdo, tá bom? Então, assim, eu vou ser bem rápido, tá? Porque o YouTube, eu vou botar um link do YouTube. O YouTube, no máximo vídeo de 10, 12 minutos, upload mais do que isso, eles praticamente não deixam mais. Então vou ter que ser bem rápido, tá? Então peço que vocês me desculpem aí, mas vai ter que ser meio rápido, tá bom? Então assim, agora vocês no nono ano, esse conteúdo vocês vão voltar a ver lá no terceiro ano do ensino médio, tá? Então assim, para vocês já terem uma base para o ensino médio, então a gente vai focar bastante agora no século XX, ou seja, o século passado, né? Que foi até o ano 2000, tá? Que houveram muitos acontecimentos muito importantes para a nossa história hoje, tá? Só que para nós entendermos o século XX, a gente vai ter que voltar no século XIX e entender o que aconteceu no século XIX que se desdobrou no século XX. Tá? Vários acontecimentos do século XX se iniciaram com ideias, movimentos, conflitos, situações que começaram no século XIX. Tá bom? Então eu vou dividir o século XIX em duas partes, a primeira metade e a segunda metade. Então o século XIX é de 1801 a 1900, tá? Primeira metade de 1801 até 1851 e segunda metade de 1851 até 1901, 50-50, tá? Certo? Então eu tô aqui com o meu resuminho, vocês não se apavorem, tá? Tô aqui me guiando por aqui. Então assim, pessoal, primeira metade, certo? Do século XIX, tá? A gente começa o século XIX com a ascensão do Império Napoleônico na França, tá? Napoleão Bonaparte era general do exército francês, depois de um golpe de Estado, tomou o poder. Houveram vários períodos até que ele conseguiu ele mesmo se coroar imperador da França e criou um grande exército e começou a marchar e invadir os outros países, invadir a Espanha, Portugal, Países Baixos, partes do Império Prussiano, que era a Alemanha hoje, né? Partes da Itália, né? Chegou até a Rússia, onde ele acabou perdendo espaço e começou a ser o fim, começou a ser o início da queda dele, né? Certo? Então começou com a questão do Império Napoleônico, que durou aí até 1815 por aí, certo? Por que é importante isso? É o primeiro grande evento histórico que a gente tem no início do século XIX, tá? Napoleão foi uma grande ameaça, como Hitler foi depois no outro século, na Segunda Guerra, né? Então, como Hitler foi, Napoleão era a ameaça no século XIX. Os países da Europa tiveram que criar uma aliança, chamada Santa Aliança, para todos juntos combaterem a França, tão poderoso que era o Império Francês naquela época. Tá? E realmente o Napoleão tinha pretensões de se tornar um imperador da Europa inteira. Né? Certo? O que ficou para nós dessa situação? Foi o início da discussão do fim da monarquia. Monarquia, você se lembra, um governo onde tem um rei, onde tem uma aristocracia que manda juntamente com esse rei, mas não tem democracia, não tem eleição, o governo não é popular. Tá? O rei vai ser sucedido por algum descendente, né? Provavelmente um filho, nem sempre. Tá? E o povo não escolhe nada, o povo cabe obedecer. Então, com o Império Napoleônico, com essa era napoleônica, começou a se discutir mais forte, tá, pessoal, essa questão do fim das monarquias, certo? Que acabaram por, só um minutinho aqui, que acabaram por influenciar. Hoje a maioria dos governos não é monárquico, né? São bem poucos, mas na época era o governo que era vigente na maioria dos países. Então começou a se discutir a questão da monarquia e se pensar na democracia, né? Democracia é o que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Mesmo assim, meio capengueando, certo? A gente vota, a gente tem direito, existe uma igualdade social entre as pessoas.
pelo menos perante a lei, pelo menos oficialmente, todos nós somos iguais. Eu já falei isso em aula para vocês. Tá? Isso é uma democracia. Na monarquia não é assim. Existem classes sociais, divisões, tá? E cada um no seu quadrado, e o rei manda em todos, né? Ele não tem que pedir permissão para ninguém, para nenhum outro poder, tá? Então começou isso. Fim da era napoleônica e a discussão dos governos democráticos. Outra coisa que aconteceu logo após, em consequência inclusive da era napoleônica, a Espanha e Portugal acabaram se enfraquecendo, foram invadidos, e os países aqui da América Latina aproveitaram esse momento para se tornar independentes da Espanha e de Portugal, no caso o Brasil aqui, né? Então houveram ali na primeira metade do século XIX a independência do México, Paraguai, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, a grande maioria dos países aqui da América do Sul, tá? E o México, tá? E o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, né? Espero que vocês já saibam disso, tá? Enquanto que os países aqui, nossos vizinhos, se tornaram independentes da Espanha, tá bom? Então esses são os dois grandes eventos da primeira metade do século XIX. Era napoleônica e a independência da América Espanhola e Portuguesa, tá bom? Na segunda metade do século XIX, aí nós vamos ter mais eventos, certo? Aí o motor da história deu uma acelerada. Ali em 1865, por aí, estourou a Guerra Civil dos Estados Unidos, a Guerra da Secessão, né? Que foi o quê? Que foi a divisão. Os estados do Sul se separaram dos estados do Norte dos Estados Unidos e criaram como se fosse um outro país. Parecido com o que houve aqui no Rio Grande do Sul na Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul se autodeclarou independente, tá? República do Piratini, inclusive. Né? E aí, obviamente, o Império do Brasil não aceitou, houve uma guerra. Lá foi a mesma coisa. Né? Os países do Sul se declararam, tá? A Confederação do Sul, um novo país, e não eram mais dependentes dos Estados Unidos da América. E aí, obviamente, que o governo americano, o governo de Washington, né, que é a capital, não aceitou, o presidente era o Abraham Lincoln, e aí houve uma guerra, que foi uma guerra bem sangrenta, envolveu quase 1 milhão de pessoas, uma das guerras civis mais violentas que se tem notícia. Tá? E ela é bem interessante porque ela foi uma guerra que modernizou muitos equipamentos, tá? Surgiu a metralhadora, surgiu o rifle de repetição, surgiu o revólver, que não existia, né? A bala Minier, que é aquela bala que tem uma espécie de um conezinho, né? Ela é como se tem uma seta na ponta, né? Então ela perfura, em vez de se espalhar como era a pólvora, só a pólvora antes, tá? Surge o primeiro submarino, também foi nessa guerra. Então assim, acabou modernizando. Muitos desses equipamentos que acabaram sendo usados na Guerra Civil Americana vão ser usados ou sofisticados lá na Primeira Guerra, 50 anos depois. Né? Então é bem interessante estudar. E o mais interessante dessa guerra é o motivo, né? Basicamente, tinha outras coisas, era por causa da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Os estados do Sul não queriam o fim da escravidão e os do Norte queriam. Né? O governo federal americano queria e os estados do Sul não aceitaram porque dependiam da mão de obra escrava, então se rebelaram contra, acabaram perdendo e tiveram que aceitar. Tá? Primeiro motivo. Segundo grande evento, pessoal, a Era Vitoriana. Tá? Isso eu já falei em aula, vou repetir aqui. Foi a época da Rainha Vitória, foi o ápice do governo do Império Britânico do século XIX, que durou ali até 1901, quando a rainha morreu. Tá? Foi o maior apogeu da Inglaterra. A Inglaterra era o maior império do mundo, já falei para vocês isso. Ela tinha terras no mundo todo, desde o Canadá, passando pela própria Inglaterra, terras na África, na Ásia, Austrália. Então ela tinha territórios no mundo todo. Então ficou famoso aquela frase, né? O sol nunca se põe dentro do Império Britânico, porque eles tinham terras no mundo todo. Então o sol sempre estava brilhando em alguma parte. Tá? Então a Inglaterra era a maior potência do século XIX, assim como os Estados Unidos vai se tornar a maior potência no fim do século XX. Tá? Então no século XIX é a Inglaterra, e é por isso que nós falamos o inglês. Por isso que o inglês se popularizou como a língua mais falada no mundo, né? Por causa dos ingleses, certo? Que primeiramente levaram a cultura britânica inglesa para o resto do país, para o resto do mundo. E acabou se tornando o idioma internacional, tá? Outra coisa muito importante que surgiu, que depois a gente vai ver mais para frente, é o surgimento do marxismo.
Tá? Karl Marx era um economista alemão de origem judaica e ele criou o marxismo, né, o socialismo científico, o comunismo, que é aquela teoria que diz que o capitalismo explora as pessoas, cria diferenças sociais, tá? E o rico explora o pobre, toda aquela situação, né? E o marxismo seria a solução para o problema. Qual é que seria a solução? Acabar, ninguém mais seria dono dos meios de produção, não teria mais donos de empresa, donos de negócio, tudo pertenceria ao Estado que ia representar todo mundo, né? E que iria, em tese, distribuir tudo igualmente para todo mundo. A gente sabe que não é bem assim na prática, mas essa é a teoria do marxismo. Isso vai ser muito importante porque vai influenciar muitas situações depois no século XX. Desde a Revolução Russa, a Guerra Fria, vai ser uma discussão muito grande. Tá? O socialismo ainda influencia muitos intelectuais, artistas, né, políticos. Né? É uma forma de governo, vamos dizer assim. Tá? Outro evento, pessoal, para não me estender muito, segunda Revolução Industrial, tá? Que ocorreu no resto da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão. Certo? Então, Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, principalmente esse. E a Austrália também. Tá? Que foi um grande momento, um grande avanço. Tá? Surgiu o telefone, o rádio, surgiu os combustíveis derivados do petróleo, né? Gasolina, etanol, né? As máquinas vão ficar mais rápidas, mais potentes, vai ter um aumento da produção industrial. Tá? Isso aí também vai ser muito importante depois para a corrida industrial que vai ter. Tá? Então, essa segunda revolução industrial foi muito importante, acabou modernizando mais países, não só a Inglaterra, como foi na primeira. Tá? E por último, o neocolonialismo, tá, pessoal? O que foi o neocolonialismo para encerrar o vídeo? O neocolonialismo foi os países europeus e o Japão e os Estados Unidos lutando para conquistar territórios, principalmente na África e na Ásia, conquistando esses países que, por serem fracos, não tinham condições de resistir a uma conquista. Tá? Então isso se deu principalmente na Ásia e praticamente na África inteira, com exceção de um ou dois países, a Etiópia. Né? Então esse foi o neocolonialismo, tá? Que foi uma recolonização, vamos dizer assim, principalmente da África e da Ásia, por países da Europa, Japão e Estados Unidos, que acabaram entrando em discussão, porque cada um queria o seu território, queria aumentar ele, então vai começar a acirrar, certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Vai ter um questionário baseado nessa videoaula que vocês respondem, tá bom? Beleza? Um abraço, se cuidem e Deus abençoe vocês.